Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Mulheres, declarem. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado.
és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. 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 Tu és santo, Senhor. Tu és Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus, podemos dizer um pouco mais daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E nesta manhã vamos refletir no seguinte tema: quando Deus age na minha vida? Quando é que Deus age na tua vida? Qual o grau de intimidade, qual o grau de vivência que você tem com Deus? Até que ponto você permite, veja bem o que eu disse, até que ponto você permite que Deus haja na sua vida? Então fique com essa palavra, fique com essa frase: quando Deus age na minha vida. E aí, eu gostaria, antes de lermos os textos, antes de realmente entrarmos nesse tema, dizer 3 coisas para vocês. Primeiro, Deus possui a sua própria vontade. Deus possui o seu próprio querer. E dentro dessa vontade, dentro desse querer de Deus, Deus possui a sua vontade absoluta. Porque Ele pode fazer ou pode não fazer qualquer coisa. É Ele quem decide o que faz. Não somos nós. Deus não está trabalhando para nós. Deus não é o nosso empregado que nós mandamos fazer alguma coisa e Ele faz, como muitas pessoas querem tratar assim a Deus. Deus é dono da sua própria vontade, a sua vontade absoluta. Ele tem a vontade de fazer, ou Ele pode fazer qualquer tipo de coisa. Ele pode fazer ou pode não fazer. Mas também tem outra vontade de Deus, chamada vontade permissiva. É quando Deus permite que as coisas aconteçam. E a permissão de Deus existe para diversos tipos de coisas. Deus muitas vezes permite que passemos por situações ou que coisas aconteçam para nos dar lições de vida, para nos dar aprendizado, para transformar pessoas, para transformar situações. Então Deus também pode permitir que coisas aconteçam. Mas não vamos entrar no mérito sobre o porquê Deus permite ou porquê Deus não permite. Não é isso que nós vamos tratar nesta manhã. Mas tem outra vontade também de Deus, chamada vontade diretiva de Deus, que é onde Deus, Ele próprio, dirige, onde Ele próprio vai mostrar o caminho, onde Ele próprio vai direcionar a vida ou as situações. Muitas vezes coisas boas, outras vezes coisas não tão boas, mas com uma finalidade que às vezes só Deus conhece no seu próprio coração e que nós só vamos conhecer lá na frente depois que tivermos passado por tudo. Então guarde bem isso. Deus possui vontade absoluta, onde Ele faz o que Ele quer. Deus tem a vontade permissiva, onde Ele permite que as coisas aconteçam. E Deus também tem a sua vontade diretiva, aonde Ele dirige, aonde Ele mesmo direciona aquilo que Ele quer. Dentro dessa vontade de Deus, você precisa se questionar muitas vezes com a frase que eu disse no começo. Quando Deus age na minha vida, Deus está agindo de maneira absoluta? Deus está agindo de maneira diretiva? Ou Deus está agindo de maneira permissiva? Quando é que Deus age na minha vida? Eu tenho certeza que você conhece a história de José.
José pode exemplificar para a gente, muito claramente, a vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus. E a vontade absoluta, porque quando Deus faz qualquer coisa, Ele está demonstrando a sua vontade. Mas José é um exemplo claro da vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. Nós vamos ver no livro de Gênesis como acontece a história de José. Mas 3 coisas que são muito importantes na história de José, que fazem com que Deus tenha trabalhado intensamente a sua vontade nele. Primeiro, José teve fé em Deus. José, de maneira nenhuma, perdeu a sua fé. Nós temos na Bíblia diversas histórias, diversos personagens que demonstraram fé. Inclusive, temos um capítulo inteiro na Bíblia que fala sobre a fé. Mas outros personagens, Daniel, Paulo, os discípulos, homens que tiveram fé no seu Deus, que conheceram o seu Deus, que tiveram um grau de intimidade com o seu Deus e que acreditavam nesse Deus, apesar das coisas estarem acontecendo ao seu lado. Então, José teve fé. José teve um segundo ponto muito importante. Vamos ver cada um deles mais claramente. Mas José foi fiel ao seu Deus. Mesmo diante das situações, mesmo diante das coisas que aconteceram, José não deixou de ser fiel a Deus. Em momento algum ele deixou de acreditar em Deus. Em momento algum, mesmo podendo ganhar alguma coisa, ele foi fiel ao seu Deus. E a terceira coisa que nós vamos ver a respeito de José, não só em José, mas em outros textos também, é que José foi paciente. José foi muito paciente. Vamos ver os textos. Você vai acompanhar comigo. Você vai ver que José, além de ter tido fé, além de ter sido fiel, ele foi muito paciente, ele esperou o tempo. E eu gostaria que você acompanhasse comigo alguns textos, alguns versículos que nós vamos ler, que vão demonstrar que Deus age na nossa vida, além de outras coisas, quando nós temos essas 3 características: fé, fidelidade e paciência. Vamos acompanhar comigo? Vamos lá ao primeiro ponto. Primeiro, Deus age na minha vida quando eu tenho fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, é um verso muito conhecido, onde diz que a fé é algo necessário para que nós possamos agradar a Deus. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é aquilo que você acredita, mesmo não tendo a certeza de que vai acontecer o que existe. É fé. Você simplesmente acredita. E o verso 6 de Hebreus 11 também diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja, sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé nós não acreditamos em Deus. Para que nós possamos sentir a presença de Deus e viver as bênçãos de Deus e viver a presença desse Deus nas nossas vidas, é preciso ter fé e acreditar que Ele existe. É preciso ter fé e acreditar nas coisas que Deus faz por nós. É preciso ter fé e acreditar que Deus pode ser o nosso galardoador. É preciso ter fé e acreditar que Deus pode ser o nosso Salvador. É preciso ter fé e acreditar que Deus é o nosso livrador, que todas as coisas podem acontecer, mas Deus estará junto conosco. Mesmo que Ele esteja permitindo ou direcionando situações nas nossas vidas. Esse livro de Hebreus é muito importante. Nesse capítulo, você pode ler depois, você vai ver que tem a galeria daqueles que tiveram fé, aqueles que acreditaram em Deus. E é muito importante que você tenha isso bem firme na sua mente, no seu coração. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque se eu não tiver fé em Deus, eu não acredito nele.
Isso é muito importante. Vamos ver outro texto que vai nos mostrar claramente a questão da fé e da crença em Deus. Nossa história básica é o livro de José. Mas Daniel também tem uma experiência com Deus fantástica. E no seu livro, no capítulo 6, a partir do verso 21, diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Veja bem, nessa história aqui, nós vemos que o rei mandou jogar Daniel na cova dos leões. Qual a probabilidade de um homem entrar num local cheio de leões e sair dali vivo? Nenhuma. A não ser pela divina graça de Deus, jamais um homem vai entrar numa cova de leões e vai sair daí ileso. Ora, o que aconteceu aqui foi que Daniel cria no seu Deus, ele tinha fé no seu Deus. E quando ele foi jogado na cova dos leões, a fé que ele tinha em Deus não abalou. E quando o rei viu que Daniel estava vivo na cova dos leões, ele bradou por Daniel. E Daniel disse: Rei, o meu Deus tampou a boca dos leões. O meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu tenho fé, em quem eu creio, me salvou. Fé é algo que nós precisamos ter em todo o tempo, tanto nas situações boas quanto nas situações ruins. Eu preciso acreditar que as coisas que acontecem comigo são permissão de Deus ou são direção de Deus, para que aquilo possa fazer alguma diferença na minha vida ou na vida de alguém que está ao meu lado. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo diante das dificuldades, eu não posso desanimar. E olha que nós temos vivido atualmente doenças, temos vivido problemas na sociedade, temos vivido perseguições, mas mesmo diante das necessidades, nós não podemos esmorecer, nós não podemos enfraquecer, nós não podemos perder a nossa fé em Deus. Muito bem. O segundo ponto que nós vamos ver é a questão da fidelidade. Quando Deus age na minha vida? Quando eu sou fiel. Eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso ter a ciência e a noção de que Deus é o meu único Deus. Quantas pessoas têm trocado Deus por tantas outras coisas? Muitas vezes por dinheiro, muitas vezes por posição. Quantas pessoas têm trocado momentos com Deus por outros momentos diversos? Quantas pessoas têm trocado Deus por outras pessoas? Quantas pessoas têm trocado Deus por outras situações? E quando eu digo trocar Deus, não era abandonar Deus, mas é abandonar a sua casa, é abandonar o seu tempo de oração, é abandonar o seu tempo de leitura bíblica, é abandonar o seu tempo de testemunho, é abandonar a sua presença física na igreja, é abandonar a sua presença online na igreja, é abandonar a Deus de alguma forma. Ora, para que eu possa ser abençoado por Deus, eu preciso primeiro ter fé que Ele existe e ser fiel a Ele. Quando eu ajo com Deus, quando eu sou fiel a Deus, quando eu tenho fé em Deus e eu acredito nas coisas de Deus, as consequências acontecem. Deus age na minha vida com consequências. Consequências boas, consequências às vezes ruins, mas as consequências ruins nós já vimos que servem para algum aprendizado. A vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus vão nos trazer consequências que vão nos ajudar a caminhada com Deus até chegarmos um dia no paraíso. Mas eu preciso então ser fiel a Deus. Vamos ver um texto que nos diz isso? 1 Coríntios 1:9 vai nos falar sobre essa questão da fidelidade. Nós vimos o primeiro ponto a respeito
de Daniel na cova dos leões. E mostramos como Daniel foi fiel ao seu Deus, como ele tinha fé ao seu Deus e Deus o livrou da cova dos leões. Vamos ver outro personagem também agora, que mostra claramente a questão da fidelidade a Deus. Quando eu preciso deixar com que as coisas de Deus fluam sem tentar ajudá-lo. O outro personagem é Davi. Eu gostaria que você acompanhasse comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 24, dos versos de 1 a 8. Eu vou fazer questão de ler esse texto, porque vai nos colocar a situação. Depois, se você quiser entender um pouco mais, você pode ler o contexto anterior e o contexto posterior desse texto. Mas nós vamos ver esse texto para que eu possa mostrar para você como Deus age nas nossas vidas. Como eu, como servo de Deus, preciso deixar Deus agir nas nossas vidas. 1 Samuel, capítulo 24, verso de 1 a 8, diz assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Veja bem, a situação aqui é que Saul perseguia Davi. Saul queria ir atrás para poder matar Davi. E na primeira oportunidade que Davi teve de matar Saul e acabar com o seu problema, ele caiu em si e disse: Não, eu não posso. Saul é o ungido do Senhor. Saul é o rei de Israel. Eu não posso ir contra o meu Senhor e contra o meu Deus, porque ele sabia que Deus ia agir. Ele sabia que no momento certo Deus iria transformar a situação. Muitas vezes nós agimos como Davi, nós esperamos Deus agir, mas em outras vezes nós queremos ajudar a Deus. Em outras situações que nós nos desesperamos, porque muitas vezes a nossa fé diminui, a nossa fidelidade a Deus diminui, nós deixamos Deus de lado e queremos assumir as rédeas da situação. Nesse momento aqui, Deus honrou a Davi. E alguns textos depois, nós vamos ver também, no capítulo 26, de 7 a 10, Deus dá de novo a oportunidade de Davi demonstrar a sua fidelidade a Deus, em outro momento em que Saul também está diante de Davi e ele vai então deixar com que Saul saia livre, para demonstrar que ele depende de Deus, não depende dele. Davi não dependia da graça dele, mas dependia da graça de Deus. E a gente pode observar isso em toda a história de Davi, quando nós lemos os textos e a vida de Davi, podemos ver que todas as vezes que Davi tomou a direção, ele caiu. Mas todas as vezes que ele deixou Deus tomar a direção, ele foi glorificado, ele foi honrado. Então, é preciso juntar a fidelidade com a crença em Deus. É preciso juntar a fé que nós temos com a fidelidade a Deus. Não andam separados. Fé e fidelidade são coisas que precisam andar juntas. Porque eu preciso acreditar que mesmo diante das mais perfeitas alegrias ou das mais tristes situações, Deus está comigo. Ele está agindo por algum momento. Voltando a dizer, ou pela sua vontade diretiva ou pela sua vontade permissiva. Quando eu não tomo as rédeas, quando eu não tento
outras soluções, quando eu não tento resolver as situações no lugar de Deus, Deus me honra. E foi assim que aconteceu com José. José, quando foi entregue lá no Egito, ele foi para a casa de Potifar. E diz o texto bíblico lá em Gênesis que José era um homem bem apessoado, um homem bonito, era um jovem bonito, e a esposa de Potifar, do seu senhor, se agradou dele. E aí tem um texto aqui que nós vamos ler agora, onde ele vai dizer assim: mas como eu posso ser infiel ao meu Senhor e ao meu Deus? E José preferiu fugir daquela situação. Olhe comigo o que diz o texto e você vai entender a fidelidade e a intimidade que José, apesar do texto não deixar bem claro, bem explícito, qual era a intensidade da vida de José com Deus, mas você pode entender no texto a intensidade dessa crença que José tinha no seu Deus. Para a gente poder se situar, vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 39, a partir do verso 7, que diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Veja bem agora a reação de José. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Observou? José tinha a possibilidade de ter qualquer coisa, ou melhor, ele tinha tudo. José achou graça aos olhos de Potifar. E ele colocou José para administrar sua casa. Diz o texto bíblico que Potifar não sabia nem do que ele tinha. Ele não tinha controle sobre nada, sobre os seus bens, sobre o seu dinheiro, sobre nada. Era José que tomava conta de tudo. A única coisa que José não poderia ter seria a sua mulher, lógico. E aí, José poderia ter se deitado com essa mulher, poderia ter sido muito mais ainda, ou poderia ter tido outros problemas. Mas a grande lição aqui que diz é que José já tinha tudo e poderia ter ainda mais. Ele disse: como eu poderia trair ao meu Deus? Então ele preferiu abdicar disso, abdicar deste prazer. Ele preferiu deixar a mulher e correr e fugir, porque ele não poderia pecar contra o seu Deus nem contra o seu Senhor. E ele preferiu então sair dali e honrar ao seu Deus. Ele foi fiel ao seu Deus. Se você acompanhar os textos, você vai ver que isso não aconteceu uma vez só. As investidas da mulher de Potifar foram ao longo de vários dias. E mesmo sendo insistente, José jamais desonrou o seu Deus, jamais desonrou a casa do seu Senhor. E por isso ele teve consequências. Se você acompanhar ao longo do texto, nós vamos ver que ele foi preso por causa disso. Afinal de contas, ele era um escravo, né? E a mulher de Potifar então inventou que ele havia tentado violentá-la. Com raiva dele não ter aceitado o seu convite, ela contou uma mentira, disse que ele tinha tentado violentá-lo. E lógico, ele foi colocado na cadeia. E ali ele passou durante muito tempo. Muitos anos ele passou na cadeia, aguardando o momento em que Deus o iria livrar, né? E nesse momento nós temos o terceiro ponto. É a questão da paciência. José foi um homem extremamente paciente. Foi preso injustamente e mesmo assim ele não ousou levantar a voz, não ousou se fazer um levante contra Deus e contra ninguém, porque ele foi paciente. E um texto da Bíblia que nos remete a isso é o Salmo 40. Ele vai dizer que nós precisamos ser pacientes. E o Salmo 40 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Quando eu espero em Deus, Deus cumpre a sua vontade.
Deus cumpre o seu tempo determinado. Muitas vezes nós queremos apressar e abreviar o tempo de Deus. Queremos colocar, como diz o ditado popular, o carro na frente dos bois. E numa descida, logicamente, o carro mais pesado vai puxar os bois. Eu não posso querer abreviar o tempo de Deus. Deus sabe o momento certo onde Ele vai permitir que as coisas aconteçam. Eclesiastes diz isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. Então Deus, na sua vontade diretiva, na sua vontade permissiva, Ele sabe o tempo exato, o momento certo em que Ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Vamos voltar para José? José foi preso, ficou anos na cadeia. E mesmo na cadeia, ele foi abençoado por Deus. Mesmo na cadeia, aos olhos das pessoas que estavam ali, ele era um homem abençoado. Tudo que ele tocava dava certo. Você pode acompanhar o texto depois, você vai ver a história de José, começa no capítulo 37, vai até o capítulo 50 de Gênesis. Você vai ver as consequências daquilo que José passou por ter sido servo, por ter sido fiel, por ter tido fé no seu Deus e por ele ter permitido ser paciente e esperado o tempo de Deus. Olha, Deus, ele foi com José durante todo o tempo em que ele começou a sofrer as suas consequências, desde o momento em que ele foi vendido pelos seus irmãos até o momento da sua morte. E quando eu tenho fé em Deus, quando eu sou fiel ao Senhor e quando eu aguardo pacientemente a hora de Deus, o tempo certo de Deus, existem consequências. Se você acompanhar no texto bíblico, você vai ver que em todo momento Deus foi fiel a José. Em todo momento. Acompanhe comigo o capítulo 39, o verso 2. Diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O verso 3 diz: Vendo, pois, seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Verso 21 diz assim: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Verso 23: E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que José fazia, o Senhor era com ele. Por quê? Por causa dessas três coisas. Porque José cria em Deus. Porque José era fiel a Deus. Porque José não tentou abreviar o tempo de Deus. Ele esperou pacientemente no Senhor. Mas tem mais. José é grande no Egito. Olha, a fidelidade de Deus para com José era tão grande que você sabe a história dele. José foi o segundo na escala hierárquica do Egito, abaixo apenas do faraó. Acompanhe comigo. O capítulo 41, o verso 40, diz assim. Vamos achar aqui o verso 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Você conseguiu ver? José era escravo. José não era ninguém naquele povo. E ao longo da sua trajetória, Deus estava com ele. Ao longo do tempo, Deus estava com ele. Apesar de ele ter sofrido bastante na casa de Potifar, na cadeia, durante o reinado de Faraó, Deus era o tempo todo com ele. E veja mais, verso 44 desse capítulo 40 diz assim: E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Era José que governava. Era José que mandava em todo o reino. E as consequências de quando nós acreditamos em Deus, as consequências quando nós somos fiéis a Deus, e as consequências quando nós não tentamos abreviar o tempo de Deus, é que Deus nos honra com as melhores coisas. Veja, José aqui
ele teve a permissão de Deus para ter problemas. A vontade absoluta de Deus permitiu que José passasse por situações constrangedoras, difíceis, problemas, sofrimento. A vontade diretiva de Deus permitiu que José passasse por todo esse problema, porque ele sabia que lá na frente a sua família ia precisar de ter passado todo esse tempo ali no Egito. Se você conhece a história do povo de Deus, você vai ver que havia fome naquela região. Havia fome, havia muita pobreza, havia muita tristeza. E Deus, através de José, permitiu que o povo, a sua família, pudesse ter sustento, fosse para o Egito, permanecesse no Egito 430 anos e depois saísse do Egito para ser o povo de Deus. É através de José, através da família de Jacó, que Deus elege o seu povo, os hebreus. Então, pela vontade diretiva de Deus, Deus encaminhou José para o Egito, porque através do Egito, Deus faria uma grande nação. A vontade permissiva de Deus permitiu que José passasse por muitas situações problemáticas no Egito, sendo vendido pelos seus irmãos, sendo negado pelos seus irmãos, o que depois foi resolvido. Acompanhe a história depois, você vai ver, do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis, você vai acompanhar toda a história de José, e você vai ver que lá no finalzinho, eles conseguem então, a família de José vem para o Egito, eles se reencontram, e José mostra para eles quem ele é, e tudo fica bem. Mas tudo isso pela vontade absoluta de Deus. Tudo isso porque José um dia foi fiel ao seu Deus. Tudo isso porque José um dia acreditou nesse Deus. Tudo isso porque José um dia preferiu deixar Deus agir no seu tempo certo. Hoje, eu não sei qual é a situação que você passa. Hoje eu não sei qual é a intimidade que você tem com Deus. Lembra que eu perguntei no começo? Qual o seu nível de intimidade com o seu Deus? Qual o seu nível de vida com Deus? Será que você hoje crê em Deus? Ou você está apenas vivendo aquilo que você aprendeu quando era moço? Você está vivendo aquilo que você aprendeu de alguém? Você está na igreja por conveniência? Você não sabe se sai da igreja, se fica na igreja? Você não sabe se crê em Deus, se não crê em Deus? Você não sabe se sai, se fica, o que vão dizer de mim? Qual é o seu nível de fidelidade a Deus? Em qualquer situação você é um cristão? Em qualquer situação você é um servo de Deus? Em qualquer situação que se põe na sua vida, você pensa primeiro em Deus? Em se você vai agradar ou desagradar ao teu Deus? Que nível de crença de Deus você está? Sabe quando nós confiamos e acreditamos em Deus? É quando as coisas nos favorecem e a gente sabe que é errado. Ou melhor, deixa eu explicar melhor essa frase. Quando acontece alguma coisa com você, quando você leva alguma vantagem que você sabe que você é errado e você não mostra, e você não mostra para as pessoas, não devolve a vantagem que você recebeu a mais. Um troco a mais que você recebeu que você não devolve, alguma coisa que não era para você, que você recebeu, que você não encaminha para a pessoa certa. Apenas alguns exemplos. Talvez hoje você confie em Deus. Você acredita em Deus. Você é fiel ao seu Deus. Mas talvez você esteja tentando abreviar o tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo certo. Nada acontece por acaso na vida daquele que entrega o seu caminho ao Senhor. Se você esperar com paciência, como diz o Salmo 40, verso 1, se você esperar com paciência, o tempo da bonança vai chegar. Eu não sei se você viu, mas eu fiz aqui um estudo, um pequeno sermão, alguns meses atrás, aqui mesmo, onde eu falava sobre a tempestade. E eu disse que tempestade nenhuma dura para sempre. Se você viu aquela mensagem, se você não viu, procure aí no site da igreja que você vai ver. E aí eu narro a questão do barquinho passando por uma tempestade. E a gente vê naquela história de que a tempestade não dura para sempre, a tempestade chega. Mas depois de toda a tempestade tem uma bonança. Existe um tempo
para que aquela tempestade passe por você, que ela fique na turbulência e depois ela vai passar. Não tente abreviar o tempo que Deus permitiu ou que Deus dirigiu uma situação para você. Quando Deus age na minha vida, quando eu acredito em Deus, quando eu tenho fé, quando Deus age na minha vida, quando eu sou fiel a Deus. Quando Deus age na minha vida, quando eu não tento abreviar o tempo de Deus. É assim que Deus age nas nossas vidas. E é assim que Deus agiu com diversos personagens. Daniel, Davi, José, os apóstolos, Paulo. Foi assim que Deus agiu, no tempo determinado, no tempo certo para cada um deles. Finalizando, eu gostaria de desejar que você receba de Deus todas as bênçãos, toda a graça, tudo aquilo que Deus puder fazer por você. Sempre lembrando, acredite em Deus, seja fiel a Ele e deixe o tempo de Deus agir na tua vida. E com certeza, Deus estará o tempo todo ao seu lado, assim como Ele foi com José. E tudo aquilo que José colocava à sua mão prosperava. Gostaria de orar junto com você agora e pedir a Deus que Deus possa estar conosco, nos dando a cada tempo, a cada instante, a possibilidade de estarmos sendo como José, abençoados por Ele, pela nossa fidelidade, pela nossa crença e por sabermos que o tempo é de Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eu te dou graças, Senhor, por essa mensagem, por essa reflexão que Tu me deste nesse momento para compartilhar com a Tua igreja. Eu gostaria de agradecer a Ti, Deus, primeiramente porque Tu tocaste em meu coração, me mostrando, Senhor, essas situações onde nós precisamos acreditar, ter fé, Senhor, saber que Tu estás conosco o tempo todo, saber que nós precisamos ser fiéis a Ti, Senhor, e que precisamos, Pai, aprender que o Teu tempo é o tempo da graça. O Teu tempo é o tempo certo. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que esta palavra, Senhor, tocará em vários corações, assim como tocou no meu. E podemos aprender, Deus, que precisamos ser fiéis a Ti em primeiro lugar. Acreditar, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o galardoador das nossas vidas. E acreditar que o tempo, Pai, é Teu. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu Te agradeço e peço, Pai, que esta mensagem seja replicada no coração de cada um daqueles que ouvir e que ela possa ser bênção nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus possa estar descendo sobre vocês a sua mão santa e que em todo o tempo você possa lembrar que o mais importante é que você seja fiel ao teu Deus e esperar o tempo certo, porque se você crer nele, todas as coisas serão feitas por você. Que Deus abençoe você.